Capítulo 11, a gente vai tratar dos atos administrativos. O que você tem que entender numa sequência lógica? Primeiro, o que é um ato administrativo? É a maneira pela qual a administração se manifesta. Como a administração é uma coisa abstrata, a administração não fala. Então, como é que a administração faz para se comunicar com o particular? Para dizer para o particular, faça isso, não faça isso é para ser feito assim, isso não pode ser feito em hipótese nenhuma, isso você pode fazer desde que você faça isso, não sei o que lá, comunicar ao particular, ó, você não obedeceu a lei tal, portanto comunico que você está multado, você está punido. Como é que a administração faz para se comunicar com os particulares? Por meio de atos administrativos. Então a administração vai editar atos de várias espécies diferentes. Vai aplicar uma multa, vai conceder uma licença, uma autorização para deixar o particular fazer aquilo que ele gostaria de fazer, né? Vai editar um decreto regulamentar explicando como fazer alguma coisa. São os atos administrativos. Então, os atos administrativos são a maneira pela qual a administração se manifesta. E aí a gente tem que entender, primeiro, quais são as características dos atos administrativos necessárias para que aquele ato da administração seja realmente considerado um ato administrativo. Então, quais são as características? Vou tratar. Né? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Estou explicando todos eles. Depois, quais são os requisitos de validade de um ato administrativo? O que significa a palavra requisito, gente? Requisito é uma condição necessária e suficiente para alguma coisa, certo? Quais são os requisitos de aposentadoria? O servidor, para se aposentar com proventos integrais, ele precisa ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. 4 requisitos. Se ele cumprir 3 desses requisitos, ele pode se aposentar? Não, tem que cumprir todos eles. Então, requisitos são condições necessárias e suficientes para alguma coisa. Então, requisitos de validade do ato administrativo têm que estar todos presentes. São 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O ato precisa contar com todos eles para que ele seja válido. Se o ato tiver algum defeito em algum desses requisitos, se algum deles não estiver presente, aquele ato não é válido, o ato é inválido. A partir do momento que a gente entende quais são esses 5 requisitos, a gente vai conseguir identificar se aquele ato é vinculado ou se ele é discricionário. A partir do momento que eu sei se o ato é vinculado ou discricionário, eu vou saber se aquele ato pode ser anulado ou se ele pode ser revogado. Qual é a diferença entre anular um ato e revogar um ato e quais são as consequências. Então, gente, a gente tem que saber na ordem. Ato administrativo, a gente tem que entender o que é um ato administrativo, quais são os seus atributos, quais são os seus requisitos de validade, atos vinculados e discricionários, quais são as formas de extinção do ato administrativo, suas consequências e quando que um ato pode excepcionalmente, apesar de ter um vício, um defeito, ele pode não ser anulado e sim mantido. Quando que a administração pode excepcionalmente manter um ato com vício. Significa convalidar um ato administrativo. É como aparece nos editais, normalmente aparece lá. Atos administrativos. Atributos, requisitos, atos vinculados e discricionários, anulação, revogação e convalidação. Ponto. A maioria dos editais vem assim. Você tem que entender isso. Mas na ordem, né? Antes de entender o que são os atributos e requisitos do ato, você não vai entender o que é convalidação do ato administrativo. Então, essa sequência que eu falei é a mais importante. Além disso, é detalhe. As formas de extinção do ato administrativo são 5. Eu falei rapidamente em 2, anulação e revogação. Em quase todas as provas perguntam o que é anulação e revogação. As outras 3, cassação, caducidade, contraposição, raramente são exploradas em prova. E quando eu trato dos atos em espécie, eu vou explicando, um por um, né? O que é o decreto, o que é uma portaria, o que é uma instrução, o que é uma licença, o que é uma autorização. Você vai dar uma olhada, uma lida rápida, para você se familiarizar. Mas também não vejo
não é comum em prova esse tipo de questão de dar a definição, o ato isso é o quê? Né? Cobrar a definição de cada ato desses em espécie. Não é o importante, não é o mais importante. O mais importante, então, é você entender nessa sequência lógica que eu falei e raciocinar. Por quê? Da maneira que eu venho falando, ato administrativo é uma matéria, um tópico doutrinário. Não tem nada escrito. Nada não. Tem alguma coisa na lei de processos que a gente vai ver daqui a pouco, mas só o básico do básico que está na lei de processos, 5%. Os outros 95% com relação a atos administrativos é doutrinário. Então, mais um assunto para você entender, interpretar, sem decorar. Tá legal? É isso.